Nós vamos agora passar o momento da palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco, pois há um manto tão glorioso nesse lugar. E eu tenho certeza que esse manto permanece e Deus vai falar. Quero orar pela pastora Ana nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre a vida dela, amém? Glória a Jesus. Mais uma vez peço a gentileza de vocês a se colocarem em pé, para que juntos possamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero te apresentar, ó Deus, a mente, ó Deus, para a tua glória da pastora Ana. Usa as suas emoções, usa seu intelecto, usa, Senhor, trazendo, a tua palavra diz que o Senhor nos fará lembrar de todas as coisas. Então, Senhor, quando ela estiver pregando, traz aí o escondido, aquela revelação escondida de muito tempo, traz, Senhor, para que nós possamos também nos alimentar desse pão escondido muito tempo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Como é bom estar aqui na casa do Senhor, né? É um lugar, a Bíblia diz, o salmista diz que é melhor estar na casa do Senhor, mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Mesmo com uma semana difícil, mesmo com uma semana onde nós ficamos entristecidos, choramos, não só por a situação da saudade, mas outros irmãos com outras situações também, mas nós podemos vir aqui na casa do Senhor e nos alegrar, porque a palavra dele conforta o nosso coração. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu até já ministrei, acho que há uns 7 anos atrás, multidão, seguidores e discípulos. Mas eu preferi fazer desse tema uma pergunta: multidão, seguidor ou discípulo? Porque eu acho interessante isso, e é isso que eu quero refletir com vocês nessa manhã. Se Jesus fosse um influenciador digital, quantos visitariam suas publicações? Quantas visualizações ou views Jesus teria para os seus milagres? Possivelmente milhões, quem sabe 1 bilhão, eu imagino. Quantas visualizações para suas curas e para os seus sermões maravilhosos, para suas parábolas tão bonitas? Muita gente. Quantos seguidores no Facebook, no Instagram, no TikTok? É porque Jesus era bem humorado, acho que ele ia colocar algumas coisinhas no TikTok. Ele talvez teria milhões e milhões de visualizações. Eu mesmo sou uma visualizadora de muitos sites, como vocês. A gente visualiza uma porção de coisas, não é verdade? Eu gosto, por exemplo, de visualizar sites de compras, pesquisas, conteúdos bíblicos. Eu gosto muito quando estou pregando de usar o site da Bíblia, né? Que tem todas as versões. Receitas, ninguém mais tem caderno de receita, né, gente? Só se você tem uma receita especial, senão você põe lá no Google, né, e faz a sua comida. Muito bem. As redes sociais. Muitas vezes eu clico lá naquela mãozinha porque eu gostei. Quantos likes será que Jesus teria? Milhares, né? Milhões, bilhões de likes. Talvez alguns unlikes também, não gosto. Outro dia eu estava no Instagram e apareceu um site assim: qual desses looks você usaria? E é tão bom a gente, como diz, essa facilidade da rede social de você dar sua opinião, né? Eu coloquei lá, nenhum. Talvez se a pessoa me perguntasse diretamente, eu ia disfarçar, não mentir, mas eu não ia dar minha opinião. Mas lá na rede social, facinho falar, né? Nenhum. Ainda bem que eu não fui retalhada e nem fui, como é que se diz? Cancelada. Mas, na verdade, até você realmente, você está lá no site da Amazon. Quando você escolhe algo e clique compre, as coisas começam a mudar. Já vai aparecer um lugar para você colocar seu número do cartão de crédito, quantas vezes você pagar. Então, você já precisa um engajamento maior, uma decisão maior, não é verdade? Quando eu resolvo fazer um investimento ou me inscrever num curso, eu vou avaliar, eu vou me comprometer um pouco mais. Então, eu fico imaginando o site de Jesus com milhões, talvez bilhões de visualizações, milhões de seguidores, porque aí você clica para seguir, para estar sempre
o sininho, né, das publicações de Jesus, mas de repente aparece ali uma janela. Clique aqui se você quer tomar a sua cruz e seguir. Clique aqui se você quer doar o seu dinheiro para um projeto social. Clique aqui se você quer perdoar definitivamente seu esposo, sua esposa. Clique aqui se você quer fazer as pazes com seus irmãos. Clique aqui que você vai jejuar constantemente. Clique aqui que você vai orar todos os dias e ler a Bíblia. Eu acho que diminuiria. O que vocês acham? É basicamente isso que nós vamos falar sobre hoje. Multidão, seguidores ou discípulos. Isso tem a ver com comprometimento. Jesus sempre esteve ligado às multidões. Rapidamente seu ministério se tornou popular. João Batista era muito popular e de repente Jesus foi batizado por ele e aqueles discípulos foram passando para Jesus. E Jesus foi crescendo, sua fama, crescendo. Eu escolhi 2 textos, mas tem vários textos no Novo Testamento a respeito de multidões. Um deles está lá em Mateus 4, que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Um outro texto, em João 6, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Mais um pouquinho adiante diz: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos o pão para esse povo comer? Então, muita gente seguia Jesus e Jesus se preocupava. Então, foi um ministério de multidões. Eles seguiam Jesus por causa da cura física, da cura dos seus problemas, para comer, tá certo? Porque eles queriam um líder. Mas, apesar disso, eles não tinham um compromisso com Jesus. Se eles já haviam comido, recebido a cura, presenciado milagres, ou se o ensino exigia um pouquinho mais de compromisso ou responsabilidade, ou se havia perigo em escutar o que Jesus estava falando, essa multidão logo se desfazia. A vida íntima de Jesus, na verdade, era um mistério para essa gente. Quem dizem o povo ser o filho do homem? Uma vez ele perguntou aos seus discípulos. E aí eles responderam, veja bem, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. Eles não conheciam Jesus intimamente. Dizia-se tudo sobre ele, pois o seu contato era impessoal. Jesus, em seu ministério, no entanto, continuava atendendo a multidão, pregava, curava, alimentava. Mas a prioridade de Jesus, quando a gente lê o Novo Testamento, era para os seus discípulos. Era com eles que Jesus gastava mais tempo. Gastava não, né? Passava mais tempo. Sua prioridade era estar com os discípulos. Por quê? Porque ele sabia que o nível de resposta da multidão é pequeno, pouco seguro, desconhecido e até volúvel. O nível de impacto da palavra na multidão é pequeno. Assim também pode ocorrer com aqueles que só o seguem. Veja esse relato em João 6, quando Jesus disse à multidão que o procurava: me buscastes na verdade porque comeste do pão e vos saciaste. É um discurso longo, eu gosto desse capítulo 6 de João. Não dá tempo da gente ler, mas Jesus vai falando justamente sobre o que nós fizemos aqui. Eu sou o pão da vida. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo. Não fiquem só preocupados com aquilo que enche o seu estômago. Trabalhar pela comida que dura a vida eterna. E aí eles começaram a achar aquilo muito estranho, muito diferente. E ele continua: todo o que come a minha carne, João 6,56, e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim,
aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Porque os judeus conheciam o maná, o pão que Moisés tinha apresentado a eles. E Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. E a palavra continua lá no verso 60, ao ouvirem isso, ao ouvirem esse compromisso tão forte, e essas palavras difíceis de compreender, alguns foram embora. Estavam se queixando no seu íntimo. E aí Jesus falou, olha só, eles falaram, dura essa palavra, Jesus. Quem consegue ouvi-la? E aí Jesus disse, isso os escandaliza? O sofrimento desse mundo escandaliza? O negócio é mais embaixo. E aí ele prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, diz a palavra, muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí ficaram os 12. E Jesus pergunta a eles, vocês também não querem ir? E aí Pedro, eu sei que muitos de vocês conhecem, ele respondeu de uma forma maravilhosa, Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa é a palavra de um discípulo. A multidão fica em dúvida. A multidão enche a barriga e vai embora. Um seguidor, quando a coisa aperta, ele volta atrás. Mas o discípulo fica e diz, tu tens as palavras de vida eterna. E você? O que você diz a respeito dele? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 9, porque eu quero falar de um homem, de um cego, que teve uma caminhada com Deus em todo o capítulo 9. Você pode deixar aberta a sua Bíblia, porque a gente vai ler alguns versículos. Muito bem. Olha só, a primeira coisa é que esse cego... eu acabei de ver que eu não trouxe minha Bíblia e esses versículos, eles não estão aqui. Alguém me empresta uma Bíblia NVI, porque é essa a tradução? Alguém me empresta? Obrigada, querida. Eu sempre digito todos os versículos, mas eu acabei não digitando esses daqui. Muito obrigada. Então, caminhando Jesus, veio um homem cego de nascença. Então, Jesus, possivelmente esse cego estava mendigando, tá certo? Porque depois, lá no verso 8, os vizinhos o conheciam por ser um mendigo. E não tinha outra coisa para um cego fazer naquela época que não fosse mendigar. Então, aquele homem estava mendigando. Ele tinha uma necessidade, mas diferente de outros milagres, esse cego não estava pedindo, mas chamou a atenção de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Você pode entender esse amor tão profundo de Deus? Que mesmo que a gente não clame por Ele, Ele conhece as nossas necessidades. Então, havia uma necessidade, uma cegueira. E havia o quê? Amor e misericórdia. Devolver a vista aos cegos era algo que caracterizava o Messias. Isaías menciona em vários textos que o Messias daria vista aos cegos. E era isso que Jesus estava prestes a fazer. Então, esses milagres eram prova de que ele era o Messias. Esse homem, vamos ler o verso 5. Enquanto estou no mundo, Jesus estava falando para os discípulos, porque os discípulos acreditavam, e muitas pessoas acreditavam, e até hoje ainda acreditam, que nossos problemas, quando nós nascemos com um defeito ou com um problema, é por causa do pecado. Então, eles estavam discutindo quem tinha pecado, se era o cego, se eram os pais dele. E aí Jesus aproveita isso para ensinar, e ele fala assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, fez um barrinho, um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, a libertação da cegueira física foi praticamente imediata. Jesus fez a lama, ele foi até o tanque de Siloé, não sabemos o tempo que ele estava, a distância, não devia ser muito distante. E ele foi liberto e ele voltou vendo. Mas a libertação da cegueira espiritual foi um pouco mais lenta. Foi um processo. E é isso que eu quero mostrar para vocês.
Aí, olha só, vamos ler do 8 ao 12. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam, é ele. Outros, não, não é não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. E aí perguntaram para ele, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E o que o cego falou? Não sei. O ex-cego, né? Não era mais cego. Eu não sei. Então, na verdade, nós nem sabemos se esse cego já conhecia Jesus. Ele sabia o nome dele? Um aspecto muito interessante, né? Já falei para vocês, ele não pediu para ser curado, mas Jesus sabia a necessidade dele. E aí ele já tinha dito, esse homem, não foi nem o pai dele que pecou, nem foi ele, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Glória a Deus por isso. Quantos anos aquele rapaz estava cego, mas para que a glória de Deus se manifestasse naquele dia. Eu acho que pelo jeito ele ficou vendo e a primeira coisa que ele fez foi sair correndo para a casa dele. Porque os vizinhos começaram a falar. Vizinho mora perto da sua casa. Então ele deve ter ido até os pais. Por que eu acho isso? Porque depois, quando eles vão, nós vamos ler aqui, eles foram atrás dos pais deles. E os pais dele já sabiam que ele tinha sido curado. Então eu acho que ele foi saltitando para a casa dele, que também não devia ser muito longe. Mas quando ele diz, onde está Jesus? Ele fala, não sei. Esse homem era discípulo? Era seguidor? Era apenas multidão. Muito bem, só que a coisa caminhou. Vamos lá, vamos ler o verso 13 ao 18. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Fez um rebuliço lá, né? Começaram o zum. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E eles já estavam de olho em Jesus curando no sábado. Estavam muito preocupados com isso. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, já está falando segunda vez. Lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, houve divisão entre eles. Começaram a discutir o que tinha acontecido. E aí, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Aí olha o que ele falou, que é profeta. Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então veja bem, primeiro ele disse que tinha sido um homem, agora ele diz que foi um profeta. E aí eles chamaram os pais que, por medo, certo? Acabaram não falando. Mas o que significava um profeta para eles, para os judeus? Era possivelmente a designação mais sublime de alguém que tivesse contato com Deus. Foi a palavra mais próxima que aquele homem pôde falar a respeito daquilo que ele tinha sofrido. Porque eu acho que ele já pensou, um homem comum ele não é. Então ele é um profeta. Os pais, por medo de serem expulsos da sinagoga, diz a palavra, disseram, pergunta para ele, não sei de nada. Tem gente que realmente não se compromete por medo. Eles estavam com medo dos fariseus. Eles poderiam dizer, não. Só que eles falaram, mas ele é seu filho mesmo? Não, ele é meu filho. Ele é cego de nascença. Agora pergunta para ele, ele já tem idade para dizer. Realmente eu fico pensando que esse compromisso com Jesus é muito claro que depende de você. É uma coisa muito pessoal. E eles falaram, pergunta para ele que ele já tem idade para responder. Já devia ser um rapaz, possivelmente mais de 20 anos, né? Como você se comportaria se você visualizasse um milagre na sua casa? Com o seu filho? Se Deus fizesse algo grandioso demais na sua vida, você contaria ou você teria medo de se posicionar como cristão? Achando que as pessoas poderiam te achar meio piegas, de dizer que foi pela fé que você foi curado.
Ou se teu ambiente fosse um pouco, vamos dizer assim, rude com você, se você dissesse que acredita em Deus. Muito bem. E olha que, naquela época, como eu disse, os pais poderiam ser considerados pecadores. A cura daquele menino estava libertando aqueles pais. Mas mesmo assim eles não se posicionaram. Pergunta para ele. E a coisa seguiu, gente. Vamos lá no verso 24. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Esse homem que eles estavam falando é Jesus. Aí ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Olha só. E aí ele falou: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Poxa vida, já tinham perguntado uma vez, perguntaram de novo. E aí ele vai: já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O que aconteceu com o cego? Ele começou a raciocinar. Veja bem, se ele teve acesso à lei, ele sabia o que representava curar um cego. Aquele homem começou um processo. E aí agora ele reconhece Jesus como um mestre, porque quem tem discípulos é um mestre. Vocês querem ser discípulos dele? Para com isso, que ser discípulo dele, não quero coisa nenhuma. E aí, olha o que eles fizeram, não tinha mais coisa para falar, eles retrucaram e falaram assim para o rapaz: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Muito interessante, né? Atacaram a identidade dele, porque ele se posicionou a favor de Jesus. Isso pode acontecer com quem decide ser um discípulo. Você pode ser atacado na sua identidade. Você é um pecador desde que nasceu. Aquele pensamento antigo, lembra? Que até os discípulos tinham. Mas aquele homem já estava sendo trabalhado. A sua cegueira física já tinha sido curada e Deus estava fazendo um trabalho espiritual. E aí olha só o que aconteceu: expulsaram esse homem e ele acabou encontrando Jesus de novo. Muito legal. Olha só que de novo foi Jesus que foi atrás dele. Disse assim, verso 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e ele é o que fala contigo. Então ele afirmou: Senhor, eu creio. E o adorou. Senhor, eu creio, e ele adorou a Jesus. Possivelmente se ajoelhou, porque isso era um sinal de adoração para eles, para nós também. E aí prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E aí alguns dentre os fariseus que os estavam perto dele perguntaram: acaso nós também somos cegos? E Jesus disse: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado, a culpa de vocês permanece. Acho que essa NVI tem um pouquinho de diferença dessa daí. Mas enfim, vocês conseguiram entender. Um homem, um profeta, um mestre, e depois, o Filho de Deus, digno de adoração. Esse é o caminho para você realmente ser um discípulo de Cristo. Você pode achar ele legal, simpático, bacana, faz coisas bacanas. Você pode achar que ele realmente tem um poder sobrenatural. Você pode achar que ele tem ensinamentos profundos. Mas se você não crê que ele é Deus,
que Ele é Salvador, que Ele é Senhor, você não se torna um discípulo. Eu creio. A fé que agrada a Deus, a fé que leva a vida, a fé que os discípulos falaram em João 6, nós cremos que Tu és o Santo de Deus. Nem todos que passam por experiências de revelação são capazes de compreendê-las. A intimidade da fé é o requisito essencial para essa compreensão. O que aconteceu com esse homem para que ele se desse conta disso? Como se deu essa virtude? Ele estava vendo. Vamos imaginar que ele começou, à medida que a visão dele começou a vir, ele começou a ver as pessoas, ele começou a ver os muros do templo, ele começou a ver a água, ele começou a ver as pedras, as plantas, ver ele mesmo, ver suas mãos, se dar conta dele mesmo. E ele, aos poucos, quando ele foi vendo os rostos da sua mãe, o rosto do seu pai, aquilo que ele apenas tocava, aquilo que ele apenas imaginava, quando ele começou a ver aquilo, ele foi se dando conta do milagre. Ele ia deixar de mendigar, ele ia poder fazer um trabalho digno, ele ia começar a ter o seu dinheiro dignamente. Talvez pudesse pensar em se casar, ter sua própria família, não sei. Mas o que antes era um grande desejo, que forçava a sua imaginação, agora era real, a experiência do milagre. Por isso que o milagre tem a participação de Deus e do homem. Porque para que a intimidade aconteça, eu preciso de um milagre. O milagre acontece e a intimidade vem. A vida cristã não é um conjunto de regras que devemos aprender racionalmente, e sim uma convivência com o Pai, que nos transforma o caráter dia a dia. É Cristo nascendo e crescendo em mim, esperança de glória. Quando eu entendo que Jesus é meu Senhor e Salvador, tem um monte de coisas na minha vida que não mudaram ainda, eu simplesmente criei. Como aquele homem, eu estou vendo. E aí eu começo a ver as coisas na minha vida. Ver o meu pecado, ver minhas falhas, ver a mim mesmo, entender a mim mesmo. E eu começo um processo onde Deus vai trabalhando isso. Jesus não veio com a intenção de condenar, mas a sua vinda divide as pessoas entre si. Ele divide porque uns decidem caminhar e outros acham que não são cegos, como os fariseus. E aí Jesus disse, se vocês acham que vêm, então é pior para vocês. Porque se vocês veem e não fazem nada, então a condenação virá. Porque aquele que não viu, não tem condenação. Mas uma vez que você viu e você não muda. Em Lucas 4:18, lá em Nazaré, quando Jesus até foi expulso da sinagoga, ele pegou o livro em Isaías e ele leu. O Espírito do Senhor está em mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E Ele disse, esse dia chegou. Mas as pessoas o expulsaram. E continuam fazendo isso. Porque uma coisa é você achar Jesus simpático. Outra coisa é você se comprometer com o discurso de Jesus e ser parecido com Ele. Uma coisa é você achar muito bacana ser gente do bem. Outra coisa é você entender o que de fato significa dar a sua vida pelos seus amigos. Nós estamos falando Somos Um. Eu quero que você entenda essa pergunta dentro dessa série que nós estamos ouvindo já há muitos domingos. O que costuma abrir nossos olhos é reconhecer uma necessidade que não pode ser suprida humanamente. Eu preciso ser aceito. A aceitação plena de quem eu sou vem do Senhor. Eu preciso sentir que eu estou segura. Segurança completa só Deus pode me dar. E eu preciso sentir que eu tenho um propósito na vida. Nós estudamos isso no Liberdade em Cristo. Mas também essa sensação profunda e verdadeira, só Jesus pode dar. Nós precisamos disso para afirmar nossa identidade, entender que somos amados, somos importantes, que nossa vida tem sentido e que se Deus fez eu nascer nesse lugar, nesse tempo, junto com essas pessoas, Ele tem algo para mim. Assim como aquele cego, para a glória de Deus. O milagre na vida dele foi para a glória de Deus. O milagre de Deus na sua vida é para a glória dele. O milagre que Deus tira a sua cegueira espiritual é para a glória dele.
Talvez para você seja muito difícil, assim como para mim, ser parecido com Jesus. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Mas se a glória dele está aparecendo, você está no lugar certo. Se começar a aparecer a sua glória, talvez você não esteja no caminho. Mas se a glória de Deus está sendo vista na sua vida, pelo seu quebrantamento, pela sua humildade, Deus tem sido glorificado. A simplicidade de Cristo é tão chocante, barro, cuspe. A simplicidade de Cristo é tão chocante, porque nós complicamos muito a vida. Nós queremos regras, técnicas, equações enormes. E Jesus é simples, creia, simplesmente creia naquilo que Deus disse para você. Jesus queria ensinar a simplicidade de crer. Se é Deus que está fazendo, não importa como Ele está fazendo. Você colocaria cuspe e barro nos seus olhos? Se Deus está fazendo, não importa o que Ele está fazendo. O método é tão simples que evidencia a grandeza e a divindade daquele que é dono da terra. A terra é dele, foi Ele que criou. Tão simples e tão tremendo que nem mesmo o homem que se beneficiou do milagre se deu conta imediatamente do que havia ocorrido em si e por si. Precisou de tempo. Mas ao fim, diante de toda a beleza e majestade do Cristo, ele simplesmente adorou. Senhor, eu creio. Eu creio. O que faz um homem ou uma mulher passar de multidão para ou um mero seguidor para um discípulo? Os seguidores, muitas vezes, a multidão, como eu falei para vocês, é volúvel. Mas os seguidores, muitas pessoas passaram muito tempo junto com Jesus. Mas elas até se aproximavam dele, ouviam seus ensinos. O seguidor é um pouco mais engajado, vamos dizer assim. Eles até chegavam e perguntavam para Jesus as coisas. Mas quando Jesus falava o que eles tinham que fazer, a gente não sabe se eles fizeram. Assim como, por exemplo, o rapaz que falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Porque ele disse para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos. Jesus falou, beleza, parabéns. Mas Jesus percebeu que havia uma raiz, um amor ao dinheiro. E Jesus falou, dá tudo que você tem. E a gente não sabe como esse rapaz respondeu. Isso é um seguidor. O seguidor é aquele que você não sabe como ele se comprometeu. Zaqueu recebeu Jesus em casa e fez o quê? Eu me comprometo a devolver 5 vezes mais tudo que eu peguei errado. Vocês entendem a diferença? O ensino é para todos, mas a obediência é para o discípulo. Tem pessoas que caminham com Jesus anos, inclusive dentro da igreja. A igreja sofre por causa de líderes que se dizem discípulos, mas na hora de obedecer, de se submeter, de se sujeitar, não age como discípulo, questiona. E o corpo cresce, sofre. Quando se dão conta do nível de comprometimento, não fica claro a escolha que fizeram. Eu já contei essa história, e eu gosto dessa história, porque eu acho que ela representa bem, que é aquele menino que a mãe fala, guri, senta, ou fica de pé, que seja, mas vamos supor, a mãe dá um comando, vamos falar que a mãe fala, senta na cadeira, e ele diz, eu quero ficar de pé. Não, eu estou mandando você sentar. Aí, não, eu quero ficar de pé. Se você não sentar, você vai apanhar. Aí ele senta e fala assim, eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Vocês entendem a diferença? Todo mundo vê que ele está sentado, mas no coração dele ele está de pé. Mas Deus não vê o que todo mundo vê. Vê o seu coração. Se você faz por obrigação, mas por dentro você não quer obedecer, por dentro você está ali, remoendo, por dentro você não perdoou, por dentro você está com raiva e não entregou, por dentro você está pensando coisas horríveis, não adianta. O ser humano vê o externo, mas Deus vê o interior. Simpatizar com a causa, achar bonito o resultado, não resolve. Jesus disse lá em Lucas 14, 25 a 27.
Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Forte, né? Isto é, se a sua casa, se o seu trabalho, se a sua família, se as coisas que eu te dei, na verdade, que você está só cuidando, se você colocar essas coisas na minha frente, você não é meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz é a disposição de sofrer e morrer para servir a Cristo. Isso impede que eu seja o centro da minha vida. Vocês entenderam? Quando eu decido que as coisas que eu tenho não vão tomar o lugar de Deus na minha vida, eu saio de cena. E sair de cena e abdicar da minha vontade é algo muito difícil. Para todos os temperamentos. Engolir orgulho, se arrepender, pedir perdão, admitir que errou, reconhecer a nossa pequenez, é muito forte. Precisa realmente desejar servir a Deus mais que a si mesmo. O relacionamento com Cristo não se aprofunda a ponto de deixar... ele não tem o seu relacionamento aprofundado com Cristo porque ele não deixa seu caráter ser tratado. Você quer que Jesus trate seu caráter? Às vezes é tão difícil nós admitirmos, por exemplo, que mentimos, que temos inveja, que temos raiva, que somos orgulhosos. Tão difícil. Mas Jesus dá um jeito de mostrar para nós. Com as circunstâncias da vida. Com uns aos outros. Para ser um. Como diz a nossa série. Para ser um, eu preciso olhar para isso. Porque eu imagino que a unidade é o mais difícil. É o mais difícil que Jesus pede para um discípulo. Porque para eu ser um com meu irmão, eu preciso me submeter. E muitas vezes eu quero ter a razão. Eu quero ser respeitado. Eu quero ser amado. Eu quero ser aplaudido. E eu não quero aplaudir. Eu não quero servir. Eu não quero servir aquele meu irmão por causa disso e daquilo. Eu tenho uma série de listas para dizer: esse não merece, esse não merece. E Deus não faz isso com a gente. Ele não pensou isso. A Ana não merece, não vou morrer por ela. Vou tirar ela da minha lista. Não é isso que Deus faz. Então, muitas vezes, nós, os seguidores de Cristo, são julgadores, porque eles ficam se julgando uns aos outros. Discípulo tem compromisso. Discípulo aceita o desafio de andar na luz com Jesus e herdar seu manto. Jesus falou: coisas maiores vocês farão. Eu estou fazendo, vocês estão achando legal isso aqui? Mas vocês vão fazer coisas maiores. Vocês lembram de Eliseu e Elias? Eliseu queria o manto de Elias. Ele falou: eu quero o dobro da unção. E aí Deus falou com ele: então você tem que ver ele subir. E Eliseu foi. O dobro da unção tem preço. E ele foi. Mas se nós queremos fazer obras maiores do que Cristo fez, querido, não é você com seu orgulhão dominando a sua vida. Se eu quero ser um como essa proposta, se eu quero estar conectado para a volta de Cristo, eu preciso estar quebrantado. Um discípulo tem intimidade, um discípulo tem transparência, um discípulo medita na palavra, não pensando nos outros, mas pensando em si. O que está cego em mim, o que eu preciso ver em mim, Senhor, mostra para mim. Um discípulo responde a palavra: eu vou. Não quer dizer que nós, como discípulos, não vamos errar. Imagina, a Bíblia mesmo mostra que os discípulos de Jesus erraram, falharam. Mas Jesus sabia que eles o amavam. Na última ceia, Jesus falava: eu cuidei de vocês até o fim. Eu os amo, vocês são meus. Eu estou preparando lugar para vocês, vocês são meus. Jesus conhecia o coração daqueles homens. E naquela noite todo mundo vazou. Mas Jesus sabia, Jesus conhecia o coração deles. E eles precisavam ser tratados no caráter. Assim é a sua vida, meu irmão. Assim é a minha vida. Se eu caio, se eu piso na bola, eu não vou sair correndo. Eu preciso voltar e olhar nos olhos de Jesus de novo. Um discípulo é submisso.
Sabe, quando você, como a ideia desse garotinho, não adianta você tentar disfarçar submissão. Submissão você pode enganar por um tempo, mas aos poucos ela vai aparecer. No tititi, nas conversinhas, nas coisas que vão surgir, e no fato de você não se dispor a servir. Um discípulo, então, é ensinável. Ele pode pagar o preço, mas ele vai e ele cresce. Ele volta atrás e ele diz: Senhor, cuida de mim. Um discípulo é dependente de Deus. Ele olha para os lírios do campo e para as aves e fala: Deus vai cuidar de mim. Estou sem dinheiro, estou sem recurso, mas Deus vai cuidar de mim. E ele vai ver o milagre. E o mais importante, discípulo dá fruto. Só pode dar fruto quem é discípulo. Só paga o preço por outra vida, de verdade, sabe? Aqueles encroados, igual você que chegou. Porque a gente fala, o povo chega encroado na igreja. Você chegou como? Chegou 10? Perfeito? E os seus carrapichos, ainda tem carrapicho? Quantos anos você tem de crente? Olha, eu nasci na igreja, irmãos. Toda semana Deus tem um negocinho para mostrar para mim que eu preciso crescer. Então, só discípulo investe em discípulo. Por quê? Porque ele sabe que o caminho é difícil mesmo. Porque ele não é perfeito e ele sabe que ninguém é perfeito, só Deus. Mas, discípulo serve um Deus que ama, um Deus maravilhoso. Olha, irmãos, lá em Filipenses 2:10 diz assim, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Nós estamos estudando Apocalipse, né? Eu gosto muito desse verso de Filipenses. No final, todo joelho se dobrará. Mas tem gente que vai dobrar para a glória. Mas tem gente que vai dobrar para a perdição. Todo mundo vai dobrar o joelho, porque diante do Rei dos Reis, até aqueles que o negaram, até o fim vai ter que ajoelhar. Só que vai ajoelhar para a perdição. Eu acho mais conveniente ajoelhar para a glória. Não tenha medo de se submeter a Cristo. Não tenha medo de se sujeitar a seu irmão. Às vezes parece tão dolorido ser sujeito ao meu esposo, não é mesmo? Às vezes parece tão dolorido submeter-se à minha esposa, ou se submeter a um amigo, ou ao meu líder. É tão dolorido. Mas, irmãos, vale mais a pena você dobrar seu joelho aqui. Porque quando ele vier, aqueles que não fizeram isso antes, vão se ajoelhar, mas vão se ajoelhar para a perdição. Estarão todos ajoelhados, mas nem todos conectados. Será uma multidão de joelhos, mas não será uma unidade. Unidade é a igreja. Multidão pode ser unânime, que é bem diferente de unidade. Aquela multidão que seguia Jesus, eu fico pensando, quantos daqueles também não estavam na multidão dizendo, crucificam? A voz do povo não é a voz de Deus. Unanimidade não é unidade. Não quer dizer que você fala a mesma coisa que você está no caminho. Unidade é estar no vínculo do amor, que está ligado a Jesus Cristo. A unidade está em sujeitar. Sujeitar. Jesus lá em João 17, o pastor Cláudio ministrou isso alguns domingos atrás, da oração sacerdotal. Jesus sabia que era difícil, irmão, ser porque Ele conhece nosso coração. Mas essa oração ficou registrada para eu e você sabermos que Ele orou por nós, Ele orou por você por isso. Senhor, eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Pai Santo, protege-os. Em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Como Tu e eu somos um. Sermos um é difícil, irmãos. É um patamar difícil do discipulado. Mas aquele que experimenta isso, ele entende quem é Deus na vida dele mais profundamente e o adora. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A Ágape vai ser uma igreja atraente ao mundo, se nós nos amarmos uns aos outros. Se nós nos submetermos, se nós engolirmos sapo sim, e aceitarmos o nosso irmão,
e não pensarmos o pior dele, mas pensarmos o melhor, quem ele foi feito em Cristo. É difícil, irmãos. Mas você também é difícil. Não pensa que é só os outros, não. Então alguém está fazendo isso por você. Glória a Deus. Porque senão onde eu estaria se vocês não me aceitassem? Onde eu estaria? O mundo não vê os laços que nos unem. Assim como nós não vemos uma rede Wi-Fi, mas a gente é ligado, é conectado. Não é verdade? E se nossa igreja estiver conectada em amor, em sujeição uns aos outros, as pessoas vão nos reconhecer e vão ver em nós o reflexo daquele Deus que dá o mesmo salário para aquele que chegou 5 horas da tarde. Aquele Deus que oferece o paraíso para um ladrão na cruz. Aquele Deus que prepara um café da manhã para um discípulo que negou ele 3 vezes. Esse é o coração de Deus, vocês entendem? Vocês entendem como o nosso coração está longe disso? Porque Deus, isso é graça, irmãos, isso é graça. Uns aos outros, é vida de graça. Eu preciso disso. Eu preciso crescer muito para fazer um café da manhã para alguém que me nega 3 vezes. Mas Jesus fez, e Ele é o nosso exemplo, e Ele quer ser um. E eu te pergunto, você quer ser discípulo? Você quer ser um discípulo de Cristo? Não estou dizendo você quer ser perfeito, porque você não vai conseguir. Eu acho que você já entendeu isso. Mas você quer viver isso? Você quer viver essa vida de constante se seus olhos serem abertos constantemente para a sua pequenez, e você ficar cada vez mais parecido com Jesus e cada vez menos parecido com quem você era? Você quer isso? Você tem Jesus no seu coração? Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. Talvez você nunca entregou seu coração a Jesus de forma tão profunda, mas hoje está claro o que Ele quer na sua vida. Ele não quer a multidão. A multidão existe, nós vamos cuidar da multidão igual Ele. O resto da vida, multidão vai estar perto de crente. Jesus não quer multidão. Jesus não quer seguidor. Jesus quer discípulo. Você quer ser um discípulo de Cristo? Eu queria que você levantasse sua mão. Nós temos intercessores aqui, e Ele vai orar por você. Você quer ser um discípulo? Levante sua mão. Você quer aceitar Jesus? Eu quero Jesus. Eu não quero mais mandar na minha vida. Eu não quero mais seguir Jesus de longe só com aquilo que me convém. Eu quero quebrantar, eu quero arrepender das coisas que eu tenho errado. Eu quero mudar meu caráter. Eu quero mudar meu caráter. Hábito não muda sem mudança de caráter. Você quer isso? Então levanta sua mão. Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Oh Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá chances. O Senhor é um Deus dos recomeços. Oh Deus, abençoa essa igreja. Que nós possamos realmente ser discípulos do Senhor. Que nós possamos nos submeter uns aos outros. Oh Deus, que o nosso amor possa crescer pelo nosso irmão. Que nós realmente possamos exalar o Teu amor, para que o mundo saiba que o Senhor está aqui, para que o Senhor esteja aqui e que o mundo saiba que o Senhor está aqui. Abençoe, Senhor, cada um nesta manhã. Aquele que está na sua casa, que ouviu essa palavra, abençoa, Senhor, que realmente o Senhor possa curar, tirar a cegueira dos olhos e fazer nesse povo uma multidão de discípulos de verdade. Muitos discípulos. Que a Ágape só tenha discípulos, Senhor, do Senhor. Não pessoas descomprometidas, mas pessoas comprometidas contigo, fazendo mais e mais discípulos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam
está no Agape News. Chegamos ao mês de setembro e ele está recheado de coisas boas. Estão abertas as inscrições para o aniversário da igreja. Para celebrar essa data especial, estarão conosco o pastor Manuel Mendes, pastor Otone e pastor Franklin. Convidamos você para celebrar conosco nos dias 11 e 12 de setembro. Nos 2 dias, teremos atividades especiais para as crianças, mas não se esqueça de inscrevê-las no aplicativo. O Ministério Agapinho também estará comandando a cantina e no domingo teremos um almoço maravilhoso. Então não fique de fora, faça sua inscrição pelo aplicativo da igreja. Atenção jovens de 17 a 29 anos. Dia 18 de setembro, às 18 horas, teremos o Liberty House. O Liberty House é um encontro mensal de jovens que se reúnem para falar de Deus, confraternizar e ajudar uns aos outros. Maiores informações é só procurar o Gustavo no telefone que vai aparecer aqui embaixo. Dia 19 de setembro, às 16h30, teremos o culto do bebê. O culto do bebê é um momento especial para apresentar seu filho ou filha para Deus e agradecer a bênção que ele te deu. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo aplicativo da igreja até o dia 11 de setembro. Não deixe para a última hora, pois estamos preparando um momento personalizado para cada família. Esperamos vocês lá! Nos dias 23 a 25 de setembro, teremos o Seminário de Temperamentos. Você está feliz e celebra com frequência o que há de bom em você? Você já se questionou por que às vezes apresenta sentimentos ou atitudes que travam os seus relacionamentos sociais, no trabalho e na família? Você gostaria de aprofundar no seu relacionamento com Deus? Então você precisa participar deste seminário. O Seminário de Temperamentos é um workshop de 16 horas sobre a compreensão dos 5 temperamentos e os seus efeitos em nossa resposta à interação social, trabalho, responsabilidades e relacionamentos profundos. Este seminário foi criado para aqueles que desejam descobrir a marca divina de Deus em suas vidas, o seu desenho original. Maiores informações e inscrições pelo aplicativo da igreja. Agora o recado é para os homens da verdade. Na segunda quinta-feira de cada mês, você tem um encontro marcado aqui na igreja às 19 horas. Nesses encontros está sendo estudado o livro Discipulado Masculino. Esperamos vocês! Estamos muito felizes com o resultado da campanha Adote uma Garrafa. Visando evitar o desperdício e melhorar o aproveitamento dos recursos da nossa igreja, queremos motivar você a continuar trazendo a sua garrafa para o culto. Contamos com você! Você já sabe que aqui na nossa igreja, todo dia é dia de fazer o bem. Então não se esqueça de separar 1 quilo de alimento não perecível antes de vir para o culto nos próximos domingos. Você também pode ofertar a sua doação pelo envelope, Pix ou depósito na conta do Cedesa. Mas não se esqueça de especificar o destino da sua doação. O Ministério Fonte de Amor continua sua missão de levar salvação, fé e esperança aos corações necessitados. Faça parte doando segundo as suas possibilidades. Você que está nos visitando, nós ficamos muito felizes com a sua presença. Acompanhe o nosso time do Ministério crescer porque queremos te conhecer. Que Deus te abençoe e até a próxima. Muito bem, você que está... Não sei se... Você que trouxe seu convidado, leve ali para conversar com Wesley, acompanhe ele até lá, tá? Muito bem, queridos, maravilhosa palavra hoje, que Deus trouxe para nós, e tenho certeza que você, como Jesus, mas estão querendo fazer propaganda da Tina hoje, mas em João 10, queridos, verso 27, Jesus vai fazer uma coisa tão linda. Ele diz assim: esses são os que ouvem a minha voz. Os discípulos ouvem a voz de Jesus. Palavra maravilhosa hoje para você ouvir. Ouvir e seguir. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar com a bênção apostólica. E quero motivá-lo para o aniversário da igreja. São 21 anos que essa igreja começou na minha casa, num pequeno grupo. E é assim que começam as igrejas. É possível começar uma igreja numa casa, num pequeno grupo? Sim, esta é um exemplo. E é assim que começa. Começamos como uma pequena semente que vai crescendo e dando os seus frutos. Amém? Não apresse o rio. Muitas vezes as pessoas querem começar muito rápido as coisas
E aí não dá certo. O que dá certo é paulatinamente, mantendo firme o ritmo, sem vacilar. E são 21 anos mantendo o ritmo sem vacilar. Amém? Vamos orar. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Aliás, Deus abençoe vocês. Não posso falar para dar abraço, e essas coisas não possam ser ditas. Então, dá uma patadinha aí de ovelha, tá bom? Uma patadinha de ovelha, Eu chamei 3 vezes.